Olá, você que acompanha nosso canal, alegria muito grande contar com a sua presença. Eu espero que você tenha gostado do vídeo da semana passada, hoje dando mais um passo. E nesse passo, gostaria de refletir um pouquinho sobre o elogio. Como é difícil oferecer e receber. Eu acho que é mais difícil nós oferecermos um elogio sincero e honesto. Perceba bem, trabalho no campo escolar há mais de 10 anos. E é interessante, juntou uma rodinha, geralmente a gente começa a falar mal de um de outro. Mas é automático, não precisa ser só professor não, é professor, é aluno, é equipe de apoio. Às vezes nós temos essa tendência a falar mal daquele aluno ruim, a falar mal daquela aula que não foi legal, a falar mal da situação, a falar mal dos recursos, enfim. Trazendo isso para o meu dia a dia, para a minha vida, às vezes eu vou conversar com as pessoas, elas já vão falando do negativo, a vida tá ruim, isso não tá legal, e não tá acontecendo, e não sei o que. Como é difícil oferecermos um elogio para alguém. E um pouco atrás, no tempo em que estava nas faculdades, estudando e vendo, um professor meu foi central, foi certeiro na colocação. Ele já falava isso há 15 ou 20 anos atrás. Queridos alunos, é tão importante elogiar o outro que faz toda a diferença. Só que tem que ser um elogio sincero e de modo particular, quando você vai falar de alguém, antes de você falar mal, tenta falar pelo menos 2 ou 3 coisas boas daquela pessoa. Qualquer que seja. Antes de você descer a lenha, de você falar negativo, fale 3 coisas daquela pessoa de bom. E nós achávamos que era muito fácil. E aí eu estava num grupo e começamos a falar mal de um outro colega e me veio. Uai, como é fácil detonar as pessoas. Será que essa pessoa não tem nada de bom? Será que essa pessoa não tem nada de belo que precisa ser elogiado? E aí eu comecei a perceber como é difícil nós olharmos coisas boas nas pessoas e elogiar as pessoas sem esperar nada em troca. Às vezes a gente fala, você viu fulano? Você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano falou na reunião? Você viu o que fulano falou do aluno? E às vezes você chegar e falar, você viu o que fulano fez de bom? Ou chegar para o próprio fulano, e aí, você viu? Nossa, sua aula foi perfeita, nossa, sua colocação foi certeira, nossa, você abriu os horizontes. Como é difícil. Se isso é difícil para professor, se isso é difícil para pai e mãe, imagine para aluno. Como é difícil o aluno elogiar outro aluno. Como é difícil o aluno não cometer bullying às vezes, ou cyberbullying com esse ou aquele que não é do meu agrado. Por isso então hoje eu trago a reflexão, esse nosso olhar. Será que estamos pautados demais no negativo? Será que estamos pautados demais na coisa ruim? Será que estamos pautados demais no erro? Ou será que conseguimos olhar o que de bom, o que de belo, o que enaltece? Porque às vezes esse é o nosso problema. Nós estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo tudo de ruim e a gente continua falando ruim. Mas eu gosto de uma frase muito interessante. Olha, tivemos tantos recuperados. Olha, tivemos tantos vacinados. Coisas boas. Que às vezes a televisão, as mídias, os meios de comunicação social, digitais, insistem em colocar o negativo. E nós não conseguimos colocar essa simples palavra chamada o elogio no nosso vocabulário. Por isso, então, um desafio, tenta ao longo dessa semana elogiar alguém. Mas elogiar sem esperar nada em troca, nem um muito obrigado. Um elogio sincero, de algo que você vê como sincero. E aí você pode estar vendo por onde está pautando a sua vida. É pelo negativo ou é pelo positivo? Um abraço, boa semana de vida, alegria, esperança, de modo particular do elogio. Você vai ver a diferença que vai fazer isso na sua vida.